Acidentes envolvendo postes aumentam em Ribeirão Preto. Só no mês de março foram mais de 9 em ruas e avenidas da cidade, que acendem um alerta para melhorias e medidas de políticas públicas a serem tomadas no trânsito da cidade. Avenida Oscar de Moura Lacerda, zona norte de Ribeirão. Uma mulher perde o controle da direção e atinge o poste. A condutora, que não se feriu, disse que foi fechada por uma moto. Em outro acidente, também no mês de março, um carro colidiu no poste da Avenida Maurílio Biagi, que precisou ser interditada. O motorista sofreu ferimentos graves. Vários acidentes como estes têm sido registrados na cidade, principalmente nas principais avenidas, o que causa preocupação. É muito agressivo aqui o trânsito em Ribeirão, né? A pessoa colide com poste, colide com placa, acho que falta atenção, falta mais preparo, né? Passando dos limites e com as ruas esburacadas do jeito que está, não dá para ter o excesso de velocidade, né? O pessoal não respeita a sinalização, não dá seta, muito buraco, então isso dificulta a nossa vida. O poste existe na cidade toda, em todas as ruas, mas na avenida ele que é o dispositivo que vai receber o veículo que sair do controle. E isso estamos assistindo nas avenidas, principalmente naquelas que foram já atualizadas após as obras. Então, se não tiver o controle, vai aumentar o número de acidentes e a gravidade, principalmente agora, com o pedestre, porque tem mais pedestre se deslocando para o ponto de ônibus que fica no centro da via pública, né? Dados do InfoSiga, o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado, mostram que o número de mortes no trânsito de Ribeirão teve um aumento de 20%. Mais de 80% das vítimas são homens e 16% mulheres. Parte das ruas sem sinalização adequada contribuem com esses acidentes. Entre as principais causas de acidente no trânsito de Ribeirão Preto estão o excesso de velocidade. Segundo o InfoSiga, somente no ano passado, de janeiro a novembro, foram aplicadas mais de 130 mil multas. Segundo especialistas, a falta de políticas públicas e de planejamento também colaboram com esses dados alarmantes. E quanto maior a velocidade, maior a dinâmica em relação ao efeito de um choque, de uma colisão e de um atropelamento. Embora a gente está falando aqui de comportamento, é responsabilidade da entidade executiva de trânsito, no caso do Transerp, e do município, melhorar a condição da segurança do trânsito. Está na lei de trânsito, no artigo 1º e nos 5 parágrafos do artigo 1º. Então, a responsabilidade do trânsito seguro é da prefeitura. O número de agentes para poder fazer a fiscalização orientativa é muito baixo. Já as consequências de acidentes para motoristas que colidem com postes e derrubam fiações, o prejuízo social é grande. Lesões, mortes, afastamentos do trabalho e até indenizações. E dependendo do resultado das investigações, considerada a culpa, o condutor tem que arcar com a reinstalação. Já para veículos de grande porte, como caminhões, há uma lei específica de tráfego em zonas urbanas. Quem gera um dano, no caso do poste, em regra vai ter que indenizar a companhia que colocou o poste no lugar e até os outros que fazem uso, por exemplo, o cabo de telefonia. Agora, veja, para ele se eximir disso, ele vai ter que provar que ele não tem a culpa do acidente. E isso é muito difícil quando acontece, mesmo quando eu disse, existe a falha da sinalização que induz ao erro e leva ao acidente. O que falta, na verdade, em Ribeirão Preto é uma política pública voltada à questão do trânsito de forma mais incisiva, resolvendo realmente qual o viés que ele vai adotar. Se é só a fiscalização para aplicar multa ou é para orientar. Paciência, dá seta, né? Tá difícil o trânsito em Ribeirão. Raquel Ribeiro para o Jornal da Clube.